E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui é o Leonardo, professor de Sociologia do Arrase no Enem, com a aula 7 de Sociologia, legal? Então, pessoal, a gente vai continuar hoje com as nossas conversas de poder, política e Estado, legal? Um tema muito importante que nós começamos a conversar na aula 6, discutimos lá as ideias do Montesquieu, aquele filósofo francês que escreveu O Espírito das Leis, propondo a divisão dos poderes, que é uma das bases, que é uma das sustentações do Estado moderno. Lembrei para vocês também que o Brasil é uma república presidencialista e que continua, né? E que arma a sua estrutura de poder em cima das ideias do Montesquieu. Bom, hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre Estado pensando nos temas, pensando na maneira como o Enem gosta de cobrar esse assunto da gente. Mas hoje nós vamos tentar entender como é que funciona aquilo que nós sociólogos chamamos de legitimidade do Estado, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula 7 de Sociologia. Lembrando sempre que nós estamos na grande área de ciências humanas, aquela provinha que abarca, que junta a história, a geografia, a filosofia e a sociologia. São as 45 questões de ciências humanas que você vai resolver junto com as outras 45 questões de ciências da natureza no primeiro dia do seu Enem, legal? Ciências da natureza, que são física, química e biologia todas juntas, legal? Então, como eu falei para vocês, na grande área de ciências humanas, a sociologia com poder, política e Estado, beleza, pessoal? Nunca se esqueçam da matriz de competência e habilidades do Enem. Já falei para vocês dessa matriz, estou levantando ela em toda a aula que a gente faz para você guardar, para você sublinhar. Muito importante você entender o que o Enem quer de vocês. Então tá lá. Hoje, quando a gente conversa sobre Estado, sobre política, sobre poder, a gente está conversando sobre a competência de área 2, assim como eu mostrei para vocês na nossa aula passada, na nossa aula 6. Dentro dessa competência de área 2, estão lá as habilidades 7, 8, 9, que são totalmente associadas, diretamente conectadas ao tema da política, do poder e do Estado. Legal, pessoal? Agora, olha só como é interessante a gente entender o que o Enem é por meio dessas habilidades e dessas competências. Deixa eu chamar a sua atenção para a habilidade 7 ali, ó. Identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. Então é o seguinte, quando você lê essa habilidade, e você já deve estar com essa matriz de competências e habilidades aberta em seu computador, sempre lendo ela para todas as matérias, para todas as disciplinas, sempre se ligando no tipo de prova que o Enem é. Muito bem, quando a gente leu essa habilidade, você aí pode ter pensado, bom, mas isso é história, isso é geografia, o que é essa habilidade? Exatamente, pessoal, a gente não consegue dividir. Quando você lê essa habilidade, a gente não consegue dividir se é história, se é geografia, se é filosofia, se é política, porque, voltem lá. Identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. Bom, esse assunto a gente pode falar de globalização aqui. E globalização é um tema da geografia, é um tema da história, é um tema da sociologia. Ou a gente ainda pode levantar alguma ideia, algum conceito, algum texto de um filósofo, e essa habilidade também vira da filosofia. Então, percebam que as ciências humanas é das
5 grandes provas do Enem é aquela que mais mistura os conteúdos das suas disciplinas, das suas matérias. É muito difícil você pegar uma questão do Enem e dizer, não, essa aqui é de geografia, não, essa aqui é de história. Então, pessoal, é tudo misturado, é tudo intercalado e é por isso que você aí precisa fazer aquele exercício que eu também estou chamando a sua atenção durante todas as minhas aulas, de relacionar as aulas das ciências humanas. Então, assistiu lá uma aula do professor Edilson, relaciona o que ele vem falando com as minhas aulas. Assistiu lá uma aula do professor Laércio de Geografia, relaciona com as aulas do professor Denis de Filosofia, porque essas relações vão te facilitar a entender melhor a própria prova do Enem, tá bom? Mas espere também as nossas aulas de revisão. Espere quando nós formos nos juntar, é isso mesmo. Além dessas aulas individuais que nós estamos dando aqui, em algum momento você vai ter as aulas em conjunto. Então, vão ter lá 2, 3, 4 professores no estúdio resolvendo exercícios do Enem e te mostrando como a geografia conversa com a sociologia, como a filosofia conversa com a história, como a história conversa com a geografia, sempre pensando na sua preparação para o Enem, legal? Sempre pensando na sua... no seu grande objetivo, né? Arrasar no Enem. Legal? Então, vamos lá. Vamos olhar mais uma vez o poder, a política e o Estado pela ótica da sociologia, ok? Depois dessas matrizes, melhor dizendo, depois dessa matriz de competências e habilidades, eu levanto essa pergunta para você. Qual é a legitimidade do poder de Estado, né? Em outras palavras, colocando de um modo mais simples para você entender melhor qual é a pergunta sociológica aqui, por que nós, eu, você, seus pais, nossos amigos, obedecemos o Estado? É isso mesmo, pessoal. Parece uma pergunta óbvia, não é? Vocês não acham? Parece uma pergunta simples e óbvia. Como assim, por que nós obedecemos o Estado? Porque o Estado manda na gente, porque essa é a realidade, porque sempre foi assim. Calma lá, moçada, não é bem assim. Nós, sociólogos, achamos essa pergunta fundamental para a gente entender a relação dos indivíduos com o poder. Por que eu obedeço o Estado? Por que eu pago os meus impostos? Por que quando a polícia diz para eu parar o meu carro e apresentar os meus documentos, eu faço isso? Aliás, mais ainda, porque muitas vezes eu como cidadão, você aí como cidadão, pede mais presença do Estado? Esse é um tema muito comum no Brasil, né? Quando a gente discute, por exemplo, favelas, né, essas regiões periféricas das grandes cidades brasileiras, quase sempre a gente está pedindo o quê? Mais presença do Estado. A gente quer obedecer o Estado. A gente quer que o Estado entre nas nossas vidas. Por quê? Porque, dependendo do argumento, a pessoa vai pedir, olha, o Estado precisa entrar lá com educação, com saúde, com asfalto, com saneamento básico, que é água tratada, né? Torneiras, água corrente, esgoto tratado. O Estado, às vezes, dependendo do argumento, o Estado fala, a pessoa, o cidadão, escreve, o Estado tem que entrar nas favelas com a polícia, com a violência institucional, né? Com a segurança pública. Então é isso, muitas vezes nós estamos pedindo a presença do Estado. E é por isso que a gente estuda esse tema e é por isso que o Enem vai cobrar esse assunto de vocês. Legal? Então, olha lá, por que você obedece o Estado? Esse tema foi estudado por um sociólogo muito importante. E aqui eu vou puxar um pouco as ideias do alemão Max Weber.
Talvez você aí já tenha estudado ele em suas aulas de sociologia, talvez você tenha estudado as ideias do Max Weber, junto com outros dois grandes sociólogos que são considerados os fundadores da sociologia, o Émile Durkheim, francês, né? Durkheim, com H no nome dele, e também com o Karl Marx, aquele outro sociólogo que era um filósofo, mas que é considerado um dos pais fundadores da sociologia, que eu também falei dele em alguma das nossas aulas passadas, legal? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre as ideias de Max Weber a respeito do Estado e da política para a gente avançar nesse conteúdo. Agora, você aí está pensando, Leonardo, o Enem vai me cobrar Max Weber? Será que esse autor vai cair na prova do Enem? Olha, nunca caiu assim tão explicitamente, né? O Enem nunca perguntou para a gente quais são as ideias de Max Weber, o que Max Weber entendia a respeito do Estado, por exemplo. Mas lembre-se daquela frase que eu falei para vocês. O Enem não quer saber se você sabe. O Enem quer saber o que você sabe fazer com o que você sabe. Então, perguntar se você sabe ou não quais são as ideias de Max Weber é justamente isso, é perguntar o que você sabe, é perguntar se você decorou as ideias do Max Weber, é perguntar se você botou lá no teu HD mental as ideias do Max Weber. Agora, será que você é capaz de interpretar a realidade histórica a partir das ideias de Max Weber? Será que você é capaz de olhar para a realidade histórica, geográfica, como dizia lá na competência, e entender essa realidade a partir dos conceitos de Max Weber? É isso que o Enem quer fazer com você. Então é importante que você domine essas ideias e, mais importante ainda, que você saiba entender a realidade política a partir dessas ideias. Legal? Então, olha só. O Max Weber, um cara que não é da nossa época, nasceu em 1864 e 1920. Muito bem, ele não é um contemporâneo nosso, mas ele assistiu uma transformação histórica que deu origem à sociedade em que nós vivemos hoje. Lembrem-se vocês, pessoal, tá aqui as relações que vocês precisam fazer. Toda aquela conversa das aulas de história, da revolução industrial transformando o mundo, com o êxodo rural, com a urbanização, toda a conversa do fim do feudalismo e do absolutismo na Europa para o surgimento de um Estado mais republicano, mais democrático. Todo esse processo histórico que foi desencadeado pela Revolução Francesa. Está aqui, o Max Weber está vivendo em uma época em que todo esse processo está ali já bastante avançado. Então ele está pensando sobre temas, conceitos que ele está vivenciando e que nós hoje vivenciamos em um momento muito diferente, mas que nas bases é a mesma realidade histórica. Não se esqueçam que os historiadores dizem que a idade contemporânea, a era contemporânea, que é a que nós estamos vivendo hoje, começou em 1789. Com a eclosão da Revolução Francesa. Então, olha só que interessante. Segundo os historiadores, nada desde 1789 foi tão importante quanto a Revolução Francesa, né? Ela determina este evento histórico a nossa história atual. E é o Max Weber, como eu escrevi ali para vocês, que disse o seguinte: o Estado é um monopólio legítimo do uso da força física, como está ali em vermelho para você. Ou seja, para o Max Weber, essa é uma frase que talvez você já tenha escutado por aí nas suas aulas de sociologia, ou até mesmo em algum conteúdo, em algum texto que você tenha lido sobre sociologia. O Max Weber está querendo dizer o seguinte: o que é o Estado? É quando todos nós, imagine um grupo de pessoas aqui, legal? Bom, a gente, entre 30 pessoas, essas 30 pessoas decidem que, olha, aquele sujeito ali é o Estado. Ele é o Estado.
né? A gente vai dar uma arma para ele, a gente vai dizer para ele que, olha, você pode usar a força, mas ninguém aqui pode usar a força física. Então, é essa frase do Max Weber, é o monopólio, só o Estado pode usar a força física em termos legítimos, ou seja, que toda a população aceite aquele uso. Então, se eu pego uma arma e saio por aí tentando fazer justiça com as próprias mãos, está errado. Em termos sociais, eu não tenho esse direito, eu não tenho essa legitimidade. Por quê? Porque eu abri mão desse direito para que o Estado estabeleça essa ordem. Só ele pode usar a força física para controlar a sociedade. Então é isso que ele quer dizer com essa frase: o monopólio legítimo do uso da força física. Legal? Só que essa legitimidade, essa razão do uso da força física pode ser de 3 tipos para Max Weber. E aí que a gente começa a achar interessante a coisa, porque ele começa a olhar para a história, ele começa a olhar para a realidade social e fala assim, olha, ali naquele país, ali naquele momento histórico, eles obedeceram o Estado por uma razão. Mas em essa outra sociedade aqui, em essa outra realidade histórica, eles obedeceram o Estado por outras razões históricas, por outras razões de Estado. Então ele começa a olhar para sociedades e começa a fazer o quê? Uma tipologia dessas sociedades, desses tipos de poder, dessas legitimidades. Cara, assim, essa conversa pode estar parecendo meio estranha para você, mas isso aqui sabe aquelas aulas de biologia que você tem, que estuda o reino, a família, a espécie? É isso. Sociologia é uma ciência. E o que o Max Weber está fazendo aqui assim como os biólogos classificam os seres vivos, a fauna e a flora desse planeta, o Max Weber está classificando os tipos de sociedade, os tipos de poder. Bem simples. E para o Max Weber existem 3 tipos de poder aí entre os seres humanos. O poder tradicional, o poder carismático e o poder racional. Vamos lá, pessoal, rapidinho, poder tradicional. Porque sempre foi assim. Porque você obedece o seu pai, Por que você obedece o seu pai? Porque eu sempre obedeci, porque são as coisas no mundo são assim. Filhos obedecem pais. Pai, mãe. Então, é o poder tradicional, segundo Weber. Por que eu obedeço ao rei? Por que eu obedeço ao monarca? Porque sempre foi assim. Porque ele sempre esteve lá, as coisas sempre foram dessa maneira. Quem sou eu para discutir, para questionar esse poder? É um poder tradicional. Mas além dele, o Max Weber lembra do poder carismático, ou seja, aquela figura, ela é tão importante, aquela figura é vista pela sociedade como uma pessoa tão boa, tão importante, é como se ela fosse diferente de nós, é como se ela fosse mais do que nós, é como se ela tivesse um direito sobrenatural àquele poder, ao cargo de mando. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, de Getúlio Vargas no Brasil ou de Perón na Argentina. Foram ditadores, mas foram figuras completamente amadas pelas suas sociedades. É claro que esse amor que eu estou dizendo aqui foi em grande medida promovido por eles. É aquilo que nós chamamos de populismo. Então eles dão certos direitos à população porque sabem que com esses direitos a população vai gostar deles e eles conseguem se manter no cargo. É o que nós chamamos de populismo. Mas além desse caráter populista, de certa maneira a população via aquelas pessoas como mais
importantes do que qualquer outra. Então, é por isso que o Getúlio Vargas foi um ditador, ele deu um golpe de Estado em 1930, em 1937 ele fecha o Congresso e começa uma ditadura civil-militar neste país, que vai durar até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, mas mesmo assim ele vai ser eleito pelo voto democrático em 1950 ou 1951, não me lembro, até ele se suicidar em 1954. Então olha que maluco, esse cara era tão carismático no Brasil que mesmo sendo um ditador, mesmo fechando o Congresso Nacional, e diminuindo os direitos da população, ele ainda assim vai ser reeleito depois. É por isso que em qualquer cidade desse país tem uma rua, uma avenida chamada Getúlio Vargas, Presidente Vargas, não é? Então, esse é o poder carismático, segundo Weber. E, finalmente, é o poder racional, é o poder das leis. Aqui não é nem a tradição, não é nem o carisma que é visto no comandante, no mandante. São as leis. Por que eu obedeço o Estado? Porque a lei diz que as coisas são assim. Essas leis foram determinadas, elas foram escritas. Consequentemente, elas devem ser aceitas por todos. Se você não concorda com a lei, você precisa seguir a lei para mudar a lei. Ou seja, vai lá no Congresso Nacional, pressiona o Congresso Nacional para uma alteração dessas leis, para uma modificação dessas leis. Esse é o processo legítimo para a alteração das leis, mas nós obedecemos o Estado porque é a lei que manda. Hoje, nós seguimos esse tipo de poder. Mas, se você está aí pensando, Leonardo, olha só, pensando aqui em algumas realidades históricas, eu vejo todos esses exemplos sendo misturados. E é isso mesmo. O Max Weber vai falar, olha, esses são tipos puros, só existem na cabeça do sociólogo, porque na realidade esses poderes, esses tipos de poder são muito misturados. Eu posso ter um poder que é tradicional e carismático ao mesmo tempo, eu posso ter um poder que é racional e carismático ao mesmo tempo. Legal? Agora, para fins de análise, eu analiso, né? Eu separo essas realidades para entendê-las melhor, mas ali na prática essas coisas são muito mais misturadas do que o que os meus textos estão dizendo. Tá bom, pessoal? Bom, e é isso, olha só. Em 2011, o Enem cobrou esse tema. Trouxe um texto de um filósofo, cientista político italiano chamado Norberto Bobbio e falando exatamente desses três tipos de poder do Max Weber. Leiam lá comigo. Os três tipos de poder representam três diversos tipos de motivações. No poder tradicional, olha só, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano. Como na monarquia, por exemplo, né? Quem dizia que aquela família X ou Y era a proprietária do poder? Porque o poder era uma propriedade hereditária. Morreu o pai, entra o filho. Né? Morreu o filho, entra o neto. E assim sucessivamente. Por quê? Porque disseram que aquela família é, de certa maneira, mais importante do que as outras, né? Ela é mais sagrada do que as outras. A Igreja Católica, na monarquia absolutista europeia do feudalismo, dava essa legitimidade, dizendo que essa família ela está mais perto de Deus do que as outras famílias. Então, eles têm direito ao poder. Eles têm direito a mandar em nós e nós temos a obrigação de obedecê-los. Continuando, no poder racional, o motivo da obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei. E, finalmente, no poder carismático, deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe, como Perón, como Getúlio Vargas e como quem mais? Essa era a questão. Olha lá comigo.
O texto apresenta 3 tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático. Então é isso que eu estava falando para vocês, pessoal. Vocês entendem as ideias de Weber? Vocês entenderam que o Bobbio está falando das ideias de Weber, mesmo que ele não tenha citado Max Weber aqui no texto? Entende? Entende. Então você consegue ler a realidade a partir dessas ideias? Eu vou te dar 5 exemplos e me diga qual deles é do poder carismático. Essa é a questão do Enem aqui, relacionada ao poder, à política e ao Estado. Vamos ver? A República Federalista Norte-Americana? Não, a República Federalista Norte-Americana é necessariamente um poder racional, né? Os Estados Unidos levam muito a sério a sua Constituição Federal, que foi elaborada a partir da independência e da Constituição da Federação Norte-Americana. Então eles seguem leis. Lá, se você vê esses filmes hollywoodianos aí, você sabe como eles adoram falar da primeira emenda, né? Da liberdade de expressão, ou da emenda 2, que fala the right to bear arms, o direito de portar armas, que é uma questão muito importante na cultura e na sociedade norte-americanas. Então, não, nós estamos falando aqui de um poder racional e não carismático. República Fascista Italiana no século XX, opa, eles estão falando aqui de Mussolini. Legal? Assim como o Hitler na Alemanha nazista do século XX. Aí sim, nós estamos falando em um poder que é sobretudo carismático. A figura do Mussolini era tão importante naquela época, né, naquela sociedade, que ele conseguiu dominar a sociedade italiana e fazer tudo o que ele fez, ou seja, promover uma verdadeira guerra mundial, em grande medida porque ele tinha esse carisma sobre a população. E esse é um tema interessante para você pensar. Como é que os alemães e os italianos e os japoneses aceitaram todas aquelas que para o teu olho, para o meu olho, parecem loucuras dos exércitos dos seus países? Por que eles aceitaram aquela insanidade? Bom, entre outras razões, porque há razões econômicas aí também, eles viam esses comandantes como verdadeiros salvadores, como pessoas extraordinárias que poderiam resolver todos os problemas que eles viviam na face dessa terra. Então você dava esse direito a eles, né? Interessante a gente pensar por este prisma da realidade social. Monarquia teocrática do Antigo Egito? Não, aqui nós estamos falando de tradicional, né? Também não. Monarquia absoluta? Também nós estamos falando de um poder tradicional. Legal? E finalmente, uma monarquia constitucional brasileira? Olha, nós estamos falando aqui de uma mistura que é tanto racional, porque é constitucional, tem uma constituição, mas também é tradicional na figura dos nossos 2 grandes imperadores, Dom Pedro I, o pai, Dom Pedro II, o filho. Cuidado, tá? Porque o Dom Pedro I, nas suas imagens que nós temos hoje, pinturas, né? Não temos fotos de Dom Pedro I, se eu não me engano. Dom Pedro I aparece sempre como novinho, né? Quase não tem barba, tem aquelas costeletas, um homem atlético, um homem esbelto. Já o Dom Pedro II, que é filho dele, e nós temos fotos dele, aparece sempre como um sujeito velho, barbudão, gordão, né? Um sujeito austero. Então são as representações desses 2 grandes líderes que nós temos aí. Mas cuidado, o Pedro I parece novinho, o filho dele parece o velhinho, tá bom? Então, só para terminar, pessoal, eu não quero deixar de comentar com você que, além do Max Weber, o Michel Foucault
um outro filósofo francês, tratou do poder, mas ele não falava de Estado, ele não falava desse poder institucional, ele falava de um poder que entrava nas pessoas, naquele sistema que ele chamava de microfísica do poder, um poder sutil, um poder que disciplina os nossos corpos e as nossas mentes, muitas vezes sem nós percebermos. Exemplo para você, vários, mas a gente pode pensar, por exemplo, na educação. Por que nós temos que acordar? Por exemplo, eu já dei aula num colégio que as aulas começavam às 7h10. Quando eu fui perguntar para o diretor, por que 7h10 da manhã? Por que não 7 horas da manhã? Por que não 7h30? Ele falava assim, porque o aluno tem que aprender regras. Então a ideia de acordar, a ideia de chegar no colégio às 7h10 da manhã era essa, né? Você tem que aprender regras. Não é às 7, não é às 7h30, 7h10. Chegou 7h11, não entra na primeira aula. Né? Então são essas regras que vão nos adestrando, vão nos moldando de acordo com as regras da sociedade. Por que eu preciso ir para a escola? Por que eu preciso me formar? Por que eu preciso sentar na carteira e ficar olhando para o professor quieto? Né? Então são todas essas regras que estão ali na educação, que estão no exército, que estão dentro das famílias muitas vezes, que estão dentro das prisões, dos manicômios, que vão determinando o que é certo e o que é errado e vão disciplinando a sociedade por meio dessas instituições. Legal? Eu vou lembrar para você aqui, ó, a aula, a questão que o Enem trouxe a partir da conversa do Foucault, lembrando para você do, olha lá, ó, do Panopticon. O Panopticon era uma estrutura, um edifício que era mais ou menos assim, ó. O edifício era circular e no meio dele uma grande torre. Só que esse edifício circular era vazado por janelas, completamente vazado por janelas. E era uma prisão. Então, dentro dessa torre ficava o quê? Ficava uma só pessoa. Só que por meio da luz, ele conseguia ver se os prisioneiros estavam nas suas celas. E ele conseguia vigiar esses prisioneiros e saber o que eles estavam fazendo. Então, olha só, é um sistema interessantíssimo que o Foucault analisa em suas obras. Com uma só pessoa, você observava a todos. E essa conversa, se naquela época do Panopticon era por olhos, hoje a gente pode pensar nas câmeras de vigilância espalhadas por aí, que nos dão segurança por um lado, mas por outro nos vigiam 24 horas por dia, colocando em questão a nossa privacidade, tá bom? Então resolvam lá essa questão e eu te dou aqui a resposta, é a D, legal? Leiam ela, leiam os itens e vejam se vocês conseguem entender por que a resposta é a D. Legal, pessoal? É por aí. A gente continua a conversa sobre política na próxima aula, mas aí discutindo democracia, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.